Amazonas tem menor registro de novos casos de Covid-19 dos últimos 50 dias e chega a 56.777 infectados, com 2.512 mortos. Portaria ministerial prorroga Força Nacional na Amazônia Legal. Diário Oficial da União confirma o general de brigada Alcir Antônio Poulsin como novo superintendente da SUFRAMA. Sai hoje mais um lote do auxílio emergencial. Brasil registra 729 mortes em 24 horas e passa de 44 mil vítimas de coronavírus. Bolsonaro não será perseguido nem protegido pelo TSE, diz Barroso. Coreia do Norte explode escritório de relações com o Sul. China registra 40 novos casos de coronavírus, 27 deles em Pequim. O número de infectados no mundo passa de 8 milhões, diz a universidade. Preso advogado que vendia informações a narcotraficantes em Manaus. É o Jornal da Manhã, 70 anos no ar, que começa agora. Previsão do tempo. A segunda-feira foi de muito calor, com os termômetros esbarrando nos 36 graus em algumas áreas da cidade. E hoje não será diferente, com a máxima prevista de 32 graus. O Clima Tempo fala que é de 90% a probabilidade de chover 8 milímetros. A umidade do ar é de 79%. Os ventos estão calmos, com 9 quilômetros hora de velocidade. É terça-feira, 16 de junho. Chegamos aos 167 dias do ano. Faltam 199 para terminar 2020. É dia dos santos Ciro e Julita. Também é o dia da unidade nacional. O Rio Negro subiu 1 centímetro e seu nível em relação ao mar estava ontem em 28 metros e 51 centímetros. Os aeroportos Eduardo Gomes e o militar de Ponta Pelada estão abertos, operando sem restrições. Fatos marcantes da história. 1904, Leopold Bloom vive sua odisseia de um dia no romance Ulisses de James Joyce. A data é comemorada na Irlanda como feriado Bloomsday. Em 1950 era inaugurado o estádio jornalista Mário Filho, Maracanã. 1963, Valentina Tereskova, a bordo da nave soviética Vostok 6, torna-se a primeira mulher no espaço. 5 horas e 48 minutos em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. E bom dia, sonoplasta Hernandes Sampaio. Parte da Avenida Brasil, na zona oeste da cidade, foi bloqueada na tarde de ontem por moradores do bairro Santo Antônio durante uma manifestação. Por volta das 18 horas, eles atearam fogo em entulho e pneus para reivindicar o conserto de uma tubulação que, segundo eles, está há quase 3 meses obstruída, acumulando água de esgoto e chuva. E com isso, muita confusão no trânsito. Bom dia, Alberto Peregrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia PC, bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. Então, Paulo Guerra, foi muita balbúrdia, foi muita confusão no trânsito e muita gente, né, Paulo, que não tem nada a ver com essa tubulação, acabou pagando o pato. Foi realmente um grande congestionamento, teve aí a intervenção rápida do IMU, né, do Instituto Municipal de Trânsito, mas, Paulo, ainda assim, o congestionamento foi dos maiores na Avenida Brasil ontem, deixando muita gente irritada, muita gente que estava passando pelo local que não tinha absolutamente nada a ver com o problema dos moradores, acabaram aí, Paulo Guerra, passando por momentos difíceis. Peregrini, o transporte coletivo na cidade aumentou. Ontem a frota teve que ser aumentada, não é? Teve, Paulo, teve que ser aumentada sim. Nós estávamos aí operando com frota de sábado e frota de domingo, ou seja, uma frota reduzida, mas com a demanda que vem crescendo a cada dia, ontem foi preciso colocar mais ônibus. As empresas, a gente conversa com despachantes, eles dizem que de acordo com o que a demanda for crescendo, esse número de ônibus também irá aumentando. Com a retomada das atividades do comércio, Peregrini, e serviços não essenciais em Manaus, no segundo ciclo programado pelo governo do estado, o centro da cidade recebeu ainda mais consumidores pelas ruas e animou lojistas nesta segunda-feira. De acordo com a programação, 25 novos segmentos reabriram as portas, entre eles grandes lojas de departamentos, cosméticos e restaurantes, responsáveis por grande fluxo de consumidores. Daí tem que aumentar a frota de ônibus. Tem sim, Paulo Guerra, que com certeza a demanda é bem maior. Ontem eu dei uma volta no centro ainda, muita gente realmente, Paulo. A gente, né, fica feliz ao ver a retomada do comércio, a retomada
da vida normal, mas lembrando mais uma vez, Paulo Guerra, pedindo para que todos os procedimentos de prevenção continuem a ocorrer, como máscara, uso de álcool em gel para as pessoas que vão ao centro da cidade, que vão aos shoppings e outros estabelecimentos que estão reabrindo agora. Peregrino, um acidente chocou pedestres que passavam ontem pela Avenida Silves ontem à noite. Um motorista precisou escolher entre a vida de uma criança que atravessava a rua ou seguir seu percurso. O que ele fez? Ele jogou o carro de encontro ao muro e destruiu totalmente o veículo, Peregrino. Pois é, Paulo Guerra, a gente alerta mais uma vez, a gente pede na realidade aos pais, às pessoas que andam com criança na rua, isso, Paulo Guerra, é recorrente, como ocorre, de uma criança correr na rua e de repente causar um acidente ou até mesmo, infelizmente, ser atropelada, Isso vem acontecendo muito, principalmente nas áreas mais aglomeradas da cidade, como a Zona Norte e a Zona Leste de Manaus. Aqui mesmo no Jornal da Manhã nós já noticiamos vários acidentes dessa forma, Paulo? Muitos deles terminando em tragédia. Pois é, e esse motorista ontem, para evitar uma tragédia, quem sabe até matar a criança, ele jogou o carro de encontro ao muro, destruiu o carro totalmente, ele foi levado ao pronto-socorro, Peregrino. Pois é, Paulo Guerra, graças a Deus, a gente teve também essas informações, que ele, apesar de ferido, não corre risco de morte, ele é um verdadeiro herói, destruiu seu patrimônio para salvar a vida de uma criança, Não poderia ser diferente, mas ele teve essa iniciativa muito rápida, às vezes não dá tempo de pensar rápido, Paulo, mas ele teve rapidamente ali o reflexo, teve a ideia de jogar o carro contra o muro. Depois de um fim de semana violento, parece que uma calmaria, não é, Peregrino, está acontecendo na cidade, principalmente durante a noite, pessoal do IML sem muito trabalho, a não ser os exames de praxe. Pois é, Paulo, De ontem para hoje, muita tranquilidade. Ontem nós tivemos aí no nosso Jornal da Manhã muitas ocorrências aí, até morte, inclusive, nós noticiávamos ontem. Porém, hoje, a tranquilidade tomou conta da noite e madrugada. Chegávamos agora há pouco à sede do Instituto Médico Legal, onde, consultamos o livro da capa preta e absolutamente nada, Paulo? Ninguém morreu aí por violência nas últimas horas na cidade. Peregrino, e assim o passarinho tá tranquilo, O passarinho está recolhido ao seu ninho, Paulo Guerra, está recolhido, tá lá, tranquilo, a ação da Polícia Militar na noite e madrugada, da Polícia Civil, deixou aí o passarinho da morte sem nada a fazer. Peregrino vai voltar daqui a pouco e vai contar tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo, daqui a pouco vamos voltar sim com essas e outras informações. Estamos de olho, estamos aí nas ruas da cidade e a qualquer momento, se houver novidades, essa novidade será contada aqui no Jornal da Manhã, no nosso noticiário policial. Paulo Guerra. 5h54 em Manaus. Blue Birds celebra 53 anos com exibição do concerto Bossa Sempre Nova. A banda Bluebirds, patrimônio cultural de natureza imaterial do Amazonas, celebra amanhã 53 anos de carreira. E a comemoração está marcada para começar às 19 horas com o concerto Bossa Sempre Nova, que vai ser exibido pela TV Encontro das Águas no canal 2.1 da TV aberta. Segundo o músico e empresário Roberto Sá Gomes, o show, gravado no palco do Teatro Amazonas, contou com a participação de convidados especiais, entre eles o coral da Assembleia Legislativa do Estado. Roberto Sá disse que a história da banda Bluebirds está fixada na galeria do hall do Teatro Amazonas, junto aos grandes nomes da cultura mundial, como prova da credibilidade conquistada ao longo desses 53 anos de existência. Beto, como é conhecido no cenário musical, também disse que todas as bandas da época, cerca de 40, não existem mais. Somente a Bluebirds continua, sempre com o trabalho pautado no profissionalismo e que isso levou à durabilidade. Beto adianta que enquanto não podem realizar shows por conta da pandemia do novo coronavírus, ele se dedica à produção do livro Banda Bluebirds 53 anos, História e Memória, previsto para ser lançado em junho de 2021, com tiragem de 5.000 cópias e distribuição gratuita. 5h55, chamando a atenção do pessoal do trânsito e cuida dos semáforos, o semáforo da Constantino Neri
está apagado lá com a Lores Cordovil. Não está em funcionamento, está em pane. E com isso o trânsito daqui a pouco vai ficar complicado. É o semáforo foi derrubado também na Avenida Borba com a Tefé. Uma carreta derrubou um semáforo e o trânsito também está complicado na área. Portanto, 2 problemas com semáforos em vários pontos da cidade. O Ministério Público Federal do Amazonas reiterou ao governo do estado recomendação emitida em março deste ano sobre atividades econômicas em áreas de desmatamento. Conforme a medida, licenças ambientais, guias de trânsito animal e notas fiscais não devem ser emitidas nas áreas identificadas pelo projeto Amazônia Protege. Dessa forma, essa restrição deve permanecer enquanto tramitarem na Justiça Federal ações civis públicas sobre a questão. A recomendação do Ministério Público Federal de março foi reiterada ao governador Wilson Lima e ao secretário da Casa Civil, Lourenço Braga. Além disso, o órgão pede informações sobre o acatamento da medida. A unidade gestora de projetos especiais iniciou nesta segunda-feira os testes das redes de coleta de esgoto construídas na bacia do São Raimundo, no bairro de Aparecida. As redes de coleta de esgoto fazem parte do sistema de esgotamento sanitário construído pelo Programa Social e Ambiental de Igarapé de Manaus, o Prosamin, nos bairros banhados pela bacia do São Raimundo. O sistema de esgotamento sanitário contempla a construção de 24 quilômetros de redes de coleta de esgoto distribuídos nas zonas sul e oeste, 6 estações elevatórias de esgoto e uma estação de tratamento de esgoto que está sendo construída no bairro de Educandos. As forças de segurança do estado do Amazonas receberam nesta segunda-feira na Secretaria de Segurança Pública do Amazonas armas, material de proteção, munições e outros objetos para policiamento. O material foi doado pelo governo federal por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Na entrega do material, o secretário de Segurança, Coronel Luiz Marbonats, afirmou que os equipamentos chegam para reforçar a atuação policial. Em reunião extraordinária e pela primeira vez realizada de maneira remota por videoconferência, o Conselho Universitário da Universidade do Estado aprovou por unanimidade ontem o novo calendário da instituição. O calendário será retomado no próximo dia 3 de agosto de forma não presencial, utilizando tecnologias educacionais digitais e práticas concentradas até o mês de outubro de 2020. Um novo semestre de atividades ocorrerá de novembro de 2020 até fevereiro de 2021. As provas do vestibular e do CIS estão previstas para os dias 17, 18 e 19 de janeiro de 2021. E as atividades acadêmicas iniciam no mês de abril de 2021. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, anunciou nesta segunda-feira a retomada de 1.542 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida no Amazonas. As obras estavam paralisadas. São 692 unidades no lotamento Castanheiras, no município de Tefé. 450 casas no conjunto residencial em Tabatinga e outras 400 moradias em Parintins. A boa notícia foi dada ao vice-governador Carlos Almeida e ao deputado federal Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. Eles se reuniram nesta segunda-feira no MDR para discutir o projeto de moradia popular no estado do Amazonas. O vereador Elias Emanuel, do PSDB, aproveitou a ordem do dia em sessão plenária virtual da Câmara Municipal de Manaus ontem para solicitar o retorno das atividades presenciais na casa. O debate surgiu depois da aprovação de pareceres a um projeto de lei que cancela os feriados municipais por um ano após a pandemia. Para Elias Emanuel, o retorno já vem sendo uma realidade em diversos setores e com os cuidados necessários o parlamento também pode voltar. A Comissão de Constituição e Justiça, a redação da Câmara Municipal de Manaus, aprovou ontem projeto de lei de autoria do vereador Irã Nicolau, do PSD, que dispõe sobre a suspensão dos feriados e pontos facultativos municipais por 12 meses após a revogação do estado de calamidade pública do município de Manaus. A proposta foi encaminhada para a Comissão de Finanças, Economia e Orçamento. 6:03 em Manaus. O deputado estadual Sinésio Campos não digeriu a votação do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, o PT, que escolheu o deputado federal José Ricardo como candidato da sigla a prefeito de Manaus. Sinésio, que é presidente do PT do Amazonas, falou em desrespeito à base, afirmou que José Ricardo ganhou no tapetão e declarou que não apoiará a sua candidatura. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde dá continuidade hoje e amanhã às investigações referentes à compra de respiradores no Amazonas
durante a pandemia do novo coronavírus por meio da convocação de 5 novos depoentes. Na nova chamada estão o ex-secretário de Saúde, Rodrigo Tobias, o sócio-secretário da FIJAP, empresa fornecedora de equipamentos, e ainda ex-servidores da Secretaria de Estado de Saúde. O Ministério da Justiça prorrogou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública nas ações de fiscalização e repressão a crimes ambientais e combate a incêndios florestais e queimadas na Amazônia Legal. A portaria prevendo a medida foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira e possibilitará também a atividade de serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio no período que começou no dia 11 de junho e vai até 10 de julho. Está prevista a possibilidade de prorrogação dessas ações caso se faça necessário. Em audiência pública sobre prestação de serviço de gás natural do Amazonas realizada pela Assembleia Legislativa ontem, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Ari Moutinho, chamou o governador Wilson Lima de cleptomaníaco que consegue transformar vinho em respirador e fez outras acusações. Em nota divulgada no início da madrugada de hoje, o governador Wilson Lima repudiou a fala de Ari Moutinho, classificando-a de absolutamente inadequada à liturgia do cargo que ele ocupa. Fez o governador a nota que a democracia permite ideias divergentes, mas são inadmissíveis ataques à honra de quem quer que seja. Não é um ataque vil ao cidadão Wilson Lima. É uma ofensa grave ao cargo de governador, constituído democraticamente pelo povo. Wilson Lima finaliza dizendo que tomará todas as providências legais cabíveis para que tal conduta seja apurada e punida pela justiça. 6h05 em Manaus. O ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Neto, nomeou o general de brigada Algacir Antônio Poulsin para exercer o cargo de superintendente da Superintendência da Zona Franca de Manaus e Suframa. A nomeação está publicada em edição extra do Diário Oficial da União, que circulou nesta segunda-feira. O general vai substituir o coronel Alfredo Alexandre de Menezes Júnior, que foi exonerado do comando da Suframa no último dia 8, a pedido. O coronel estava à frente da Suframa desde fevereiro de 2019. O Amazonas registrou nesta segunda-feira mais 271 casos confirmados da Covid-19, o menor registro de novos casos dos últimos 50 dias. Conforme boletim da Fundação de Vigilância em Saúde, o total de confirmações para a doença chegou a 56.777. Foram confirmados mais 20 óbitos pela doença, subindo para 2.512 o total de pessoas que morreram com o novo coronavírus. Dos 56.777 casos confirmados no Amazonas até esta segunda-feira, 23.138 são de Manaus, ou 40,75%. E 33.639 no interior do estado, que corresponde a 59,25% dos casos. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Vamos aos números da Covid-19 em Manacapuru, números esses que estão baixando gradativamente. Segundo os últimos dados registrados pela Vigilância Epidemiológica, nesta segunda-feira, 15 de junho, o número de pessoas recuperadas de Covid-19 subiu para 2.674. Além dos recuperados, o município voltou a apresentar uma queda no número de casos ativos, com 99 pessoas no período de transmissão, um total de 2.894 casos confirmados no Ureste desde o início da pandemia, que começou no início do ano. E 121 ainda é o número de óbitos. Vale ressaltar que não tivemos nenhum óbito durante o final de semana e que o óbito contabilizado era um que estava em investigação. Ainda de acordo com a vigilância, continuamos com dois óbitos em investigação, 10 pacientes internados, 25 pessoas aguardando o resultado e 3.800 casos descartados. Estes são os números atuais da Covid-19 em Manacapuru. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. 6h08. Os amazonenses devem manter os cuidados básicos de prevenção para evitar a contaminação pelo novo coronavírus Covid-19, apesar da queda nos números de internações e de óbitos causados pela doença. O alerta é da diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosemary Costa Pinto.
A gente percebe pelo número de sepultamentos que nós tivemos ontem, que já voltaram aos níveis normais de antes da pandemia. Isso não é, portanto, o fato de nós termos reduzido, não significa que nós estamos livres do vírus e nem que nós estamos agora liberados para sair livremente por aí. A diretora-presidente destaca que ainda é preciso continuar com a vigilância contra o coronavírus, o Covid-19. Precisamos continuar com a vigilância, com o controle, com o uso de máscara, com o uso das medidas não medicamentosas, como, por exemplo, manter as questões da higiene ambiental, cuidado com as superfícies, a lavagem das mãos continua sendo a principal forma de se proteger. Polícia. O advogado Euler Carneiro e um funcionário da AFIAM foram presos suspeitos de vender informações sigilosas para vários narcotraficantes no Amazonas. Conforme a polícia, para obterem tais informações, a dupla usava senhas que lhes davam acesso privilegiado a processos e operações policiais altamente confidenciais. O delegado Rafael Alemã explicou como o grupo atuava. Eles acessavam de forma clandestina esses processos, pegavam informações que estavam com sigilo judicial, identificavam os alvos dessas operações, entravam em contato com esses alvos e depois passavam todo o andar das investigações e, lógico, em troca de uma contraprestação, ou seja, muita grana, afirmou. De apenas um criminoso, eles receberam a quantia de R$40 mil por uma informação. Somente o contrato assinado pelo narcotraficante Tiago Mineiro é de R$40 mil, destacou o delegado. Com senhas, os presos estavam acessando operações não só do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, como outros departamentos, como o Departamento de Narcóticos e até também da Secretaria de Inteligência. O esquema funcionou por mais de um ano para os acusados e os criminosos e a polícia ainda não conseguiu precisar quanto eles faturaram ao todo nesse período. A polícia acredita que muitos criminosos, além de Tiago Mineiro, podem ter se beneficiado com o esquema. 6h12 em Manaus. Peregrino, temos semáforo apagado na Lores Cordovil com a Constantino Neri causando problemas no trânsito na área. Sem dúvida nenhuma, Paulo Guerra, e já nós vamos passar essa informação à equipe semafórica do Manaus Trans, através da base do Manaus Trans, no 0800, e já vamos fazer levar essa informação para que providências sejam tomadas, né, Paulo? A princípio, logo uma equipe de agentes lá para o local e depois a equipe semafórica conserta o aparelho, né? Pode ser também, Paulo, falta de energia na área. Peregrini, quem está acompanhando você a partir de agora é os agentes de portaria da maternidade Moura Tapajós, no bairro da Compensa, e o pessoal lá do Lago do Limão, Peregrini, também acompanhando o jornal. Um abraço a todo mundo que está trabalhando nesse momento lá na maternidade Moura Tapajós. Muito obrigado pela audiência. A gente estende aí as demais portarias dos prédios de Manaus, os porteiros, aquela equipe que fica lá, deixando a segurança, fazendo a segurança dos prédios. Muito obrigado pela audiência. Peregrini, prossiga e traga as últimas informações. Muito bem, Paulo Guerra, informações de uma noite madrugada muito tranquila na cidade. Entretanto, alguns eventos sim de violência estão acontecendo. Nós estamos também, Paulo, buscando informações mais detalhadas de um incêndio que acontece nesse momento. As informações dão conta que é na área ali do conjunto dos Buritis. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações em relação a esse sinistro que ocorre na cidade nesse momento. Movimentação tranquila também no pronto-socorro Platão Araújo. Foi uma noite madrugada das mais tranquilas. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Entretanto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. O homem que apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Segundo as primeiras informações, ele foi atacado por um vizinho que ele já vinha se desentendendo há algum tempo. Os dois vinham se arengando há algum tempo e ontem partiram um para cima do outro após uma partida de dominó. Pois é, os vizinhos estavam jogando dominó até que se cruzou a dupla de um que não gostava do outro. Daí Paulo Guerra, um foi atingido com uma tamboretada na cabeça, um golpe de tamborete. Ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo.
com o supercílio quebrado. Segundo as primeiras informações, no bolso ele ainda levava a carroça de cena. Ele era o saído no jogo quando acabou levando uma tamboretada na cabeça. Você que joga dominó com seu vizinho, todo cuidado é pouco. Alguns deles não sabem perder. Daí um deu-lhe uma tamboretada na cabeça do outro. Ainda do pronto-socorro, Platão Araújo. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento. Esse homem foi atropelado por uma moto e as informações dão conta de que o atropelamento aconteceu na Avenida Pirarucu. Na Avenida Pirarucu, no bairro Jorge Teixeira. Ele foi atingido por uma motocicleta velha. O homem dirigia sem capacete e, segundo as informações que me passaram agora há pouco, a causa do acidente foi a falta de atenção do motoqueiro. Ele deixou de olhar o trânsito, de prestar atenção no trânsito para ver quem estava andando na calçada. Tratava-se de uma bela mulher, uma loira do cabelo comprido, usando um short curto e, aquelas blusinhas que aparece a barriga. Ele deixou de ver o trânsito e acabou de sentando a motocicleta no homem que estava atravessando a rua. Ele deu entrada todo quebrado no pronto-socorro Platão Araújo. Entretanto, não corre risco de morte. O rapaz que pilotava a moto também acabou ficando ferido. Já a loura continuou seu desfile na Avenida Pirarucu, no bairro Jorge Teixeira. Por onde passava, ela chamava a atenção de todos que passavam pelo local. As informações que eu tenho, que trata-se de uma mulher de aproximadamente 25 anos, viúva, que sempre vai à feira e causa toda essa confusão ali na área do bairro Jorge Teixeira. Ela passa sempre às 5 da tarde. Até eu hoje vou dar uma olhadinha para dar uma olhada na viúva que causa acidente lá no bairro Jorge Teixeira. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A unidade externa do Jornal da Manhã também esteve no pronto-socorro João Lúcio. Ficamos assim meio de longe, estávamos de máscara, de luva, com álcool gel, rapaz, por ali e tal, dando uma olhada, até que nós conseguimos um contato com a enfermeira que nos passou também as informações de um plantão tranquilo, de um plantão sem muito alvoroço em relação à violência a noite passada. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Trata-se de um homem que se envolveu em uma briga com o próprio cunhado. Cunhado não é parente, e esse daí foi a prova disso. O cunhado deu-lhe uma pisa. O cunhado, o irmão da moça, deu um couro no marido dela. Você que vai se meter por aí, já está começando a se amancebar, está querendo se amigar. Olhe bem também para a situação dos cunhados. É um perigo esse negócio de cunhado. E ontem, mais uma vez, um cunhado se deu mal ao ser brutalmente agredido a golpes de pau. Um pedaço de perna manca 3x4 foi usado para agredir a vítima. O outro cunhado, o agressor, fugiu com a arma do crime, um pedaço de pau. Ele fugiu com o pau na mão, uma perna manca 3x4 de aproximadamente 1 metro foi usado como arma para agredir o cunhado. Ainda do pronto-socorro João Lúcio, que, repito, teve um plantão tranquilo durante a noite e madrugada. O homem com algumas escoriações pelo corpo dava entrada à noite de ontem. Era por volta de 19h30, quando a vítima deu entrada, vítima de queda de muro. As informações dão conta de que ele estava observando algo. Ele não disse o porquê ele estava em cima do muro. Ele acabou caindo. Me lembrou o meu companheiro Merimar, que também um dia já caiu do muro. Esse caiu do muro e, ao exemplo de Merimar, não disse nada o que ele estava fazendo lá em cima do muro por volta de 19h30, olhando, observando por ali a casa dele e a casa do vizinho. Ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. É agora!
As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Quem foi para a pedra na noite e madrugada. Noite e madrugada. Onde o passarinho da morte. O passarinho da morte não saiu de seu puleiro. O passarinho preto, feio, com o pescoço depenado. Este é o passarinho da morte. Ele não saiu do puleiro, ficou toda a noite e madrugada, passou lá no puleiro, ficou na dele, graças ao grande trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, operações nas ruas, policiamento em todas as zonas da cidade. Com isso, a queda no número da violência. Ninguém morreu na faca, ninguém morreu na bala, ninguém morreu na paulada, ninguém morreu por violência. Assim foi o plantão no IML. Ainda assim, o Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 43 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da tranquila noite madrugada na cidade. É contigo, poderoso Paulo Guerra. Loteria. E vamos começar com a quina, concurso 5.295. Dezenas sorteadas 08, 44, 64, 66 e 78. E o prêmio acumulou. Repetindo as dezenas, 08, 44, 64, 66 e 78. A quadra saiu para 63 apostadores, cada um vai receber R$7.007,52. O terno teve 4.127 apostas ganhadoras com premiação individual de R$160,86. A Loto Fácil no concurso 1980 sortiu as dezenas 03, 04, 05, 07, 09, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 e 24. 15 acertos, 3 apostas, cada uma vai receber R$706.486,83. Eles são de Nivaraí, Mato Grosso do Sul, Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, e Canal Eletrônico. Com 14 acertos, foram 356 apostas ganhadoras. O prêmio R$1.831,86. O Jornal da Manhã vai trazer outras informações desde as ruas da cidade com o repórter Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, falávamos agora há pouco em relação ao incêndio lá no conjunto dos Buritis. Pois é, Paulo, confirma-se a informação. Uma residência foi completamente incinerada, foi destruída, consumida pelo fogo. Isso aconteceu, Paulo. O bombeiro foi acionado, era por volta das 4h39. Uma residência lá na rua 21, no conjunto dos Buritis, ali próximo ao conjunto João Paulo, área do Nova Cidade, zona norte da cidade. A residência servia também de depósito de sucata. O bombeiro chegou rapidamente ao local. E nesse momento, uma equipe do Corpo de Bombeiros está realizando, está fazendo aquele trabalho de rescaldo nesse momento lá no local do incêndio. Ninguém ficou ferido. O incêndio ocorreu, repito, Paulo Guerra e ouvintes, na rua 21, no conjunto dos Buritis, bairro João Paulo. Paulo Guerra. Últimas notícias. O dólar sobe forte e volta a fechar acima de R$5,10. Moeda norte-americana encerrou o dia em alta de 12%, vendida a R$5,1421. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira, a B3, fechou em queda de 0,45% nesta segunda-feira, 92.375 pontos. A ANEEL prorroga a suspensão de cortes de energia por falta de pagamento até o dia 31 de julho. A medida foi adotada em razão da crise na economia provocada pela pandemia do novo coronavírus. A suspensão dos cortes valeria inicialmente até 23 de junho. A Caixa Econômica Federal acredita nesta terça-feira a primeira parcela do auxílio emergencial para parte do terceiro lote de aprovados do benefício inscritos por meio do site e do aplicativo do programa.
Os primeiros a receber serão os 2,4 milhões de novos aprovados nascidos dos meses de janeiro a junho. Na quarta-feira receberão os 2,5 milhões de novos aprovados nascidos entre julho e dezembro. Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, anunciou ontem a aprovação de um empréstimo de 300 milhões de dólares, R$1,5 bilhão para a Embraer. O primeiro passo para socorrer a fabricante brasileira de aviões, atingida em cheio tanto pela pandemia quanto pelo rompimento de uma parceria com a americana Boeing. O financiamento faz parte de um pacote de crédito oferecido por um consórcio de bancos que poderá chegar até 600 milhões de dólares ou 3 bilhões de reais, dependendo da adesão das instituições financeiras comerciais. A ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça, rejeitou o pedido do partido Rede Sustentabilidade para afastar do cargo o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo. O pedido do partido foi apresentado no último dia 4 em razão das declarações de Sérgio Camargo em uma reunião na Fundação. No encontro, ele chamou o movimento negro de escória maldita. Em depoimento à Polícia Federal, a extremista e violenta Sara Fernandes Giromini buscou se descolar da autoria de atos antidemocráticos e negou que a atuação do Grupo 300 do Brasil seja financiada pelo governo. Segundo ela, presa ontem, o grupo apoia o presidente Jair Bolsonaro, mas não recebe suporte de partido político nem de governos. Hoje, ela deve depor novamente à Polícia Federal. A ministra Rosa Weber e os ministros Celso de Mello, Dias Toffoli e Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal votaram nesta segunda-feira pela rejeição do habeas corpus apresentado pelo ministro da Justiça André Mendonça, que tenta tirar do inquérito das fake news o ministro da Educação Abraham Weintraub. Com isso, o STF formou maioria contra a retirada. Isso porque Carmen Lúcia e Edson Fachin também votaram desta maneira. A Coreia do Norte explodiu nesta terça-feira o escritório conjunto de coordenação de relações com a Coreia do Sul na cidade fronteiriça de Kaesong, informou o Ministério da Unificação após dias de críticas e ameaças de Pyongyang. A Coreia do Norte explodiu o escritório de Kaesong às 14h49 pelo horário local, disse o ministério, que trata das relações entre as duas Coreias, em uma breve mensagem à imprensa. Quase 350 milhões de pessoas no mundo podem sofrer uma forma grave de Covid-19, o que exigiria hospitalização em caso de contágio, afirma um estudo britânico publicado hoje. O novo coronavírus afeta de maneira muito desigual as pessoas em função de múltiplos fatores relacionados com o estado de saúde, a idade e o sexo, entre outros. A Comissão Nacional de Saúde da China relatou 40 novos casos de coronavírus detectados nesta segunda-feira, 8 deles do exterior e 32 locais, incluindo 27 em Pequim, após o surto relatado no principal mercado da capital. O governo municipal de Pequim anunciou nesta segunda que a cidade está em estado de guerra para enfrentar esse novo surto que deixou pelo menos 106 infectados desde a última quinta-feira. Quase 100 mil trabalhadores já estão supervisionando 7.120 comunidades vizinhas, mais de 20 já foram isoladas para evitar uma disseminação maciça do patógeno entre a população. 6h35 em Manaus. O número de casos confirmados do novo coronavírus no mundo passou de 8 milhões nesta segunda-feira, segundo o monitoramento da Universidade Johns Hopkins. De acordo com o Instituto, mais de 435 mil pessoas morreram de Covid-19. Somente os Estados Unidos registraram mais de 2 milhões de casos, ou seja, mais de 25% dos diagnósticos confirmados do novo coronavírus. O Brasil está em segundo lugar em relação aos números absolutos da pandemia, com quase 900 mil casos. A primeira morte por Covid-19 no Brasil completa 3 meses nesta terça-feira. A primeira vítima foi um homem de 62 anos que estava internado no Hospital Santa Maggiore, da Rede Prevencênio, no Paraíso, zona sul da capital paulista. Ele morava na cidade de São Paulo e tinha histórico de diabetes e hipertensão, além de hiperplasia prostática. O
Brasil tem 44.118 mortes por coronavírus, aponta consórcio de veículos de imprensa. São 729 nas últimas 24 horas. Levantamento feito por jornalistas do G1, o Globo, Extra, Estadão, Folha e UOL, junto às secretarias estaduais de saúde, mostra ainda que houve 23.674 novos casos de Covid-19 em um dia. São 891.556 no total. Uma resolução proposta na ONU pelos governos africanos contra o racismo coloca o Brasil numa encruzilhada. E um projeto será submetido ao voto nesta quarta-feira no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, que propõe que uma comissão internacional de inquérito seja estabelecida contra os Estados Unidos por conta do racismo e violência policial, algo inédito nas Nações Unidas. A mesma investigação seria criada para avaliar o mesmo fenômeno em outras partes do mundo afetadas pelo racismo e a atuação da polícia. O Brasil é considerado potencialmente como um desses locais que seriam alvos de investigações. Informes da ONU nos últimos anos deixam claro que a violência policial contra a população afro-brasileira é uma violação de direitos humanos e um problema endêmico. Se apurou que dentro do Itamaraty, uma ala já demonstrou insatisfação em relação ao conteúdo do projeto e pressiona para que o governo não demonstre seu apoio a essa ideia. 6h38 em Manaus. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou nesta segunda-feira que o presidente Jair Bolsonaro não será perseguido nem protegido pelo tribunal. Barroso fez a afirmação em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura. Ele foi questionado sobre o julgamento pelo TSE de ações que pedem a cassação da chapa formada por Bolsonaro e pelo vice Hamilton Mourão. Mais cedo, ontem, segunda-feira, Bolsonaro disse em uma outra entrevista à Band News que o julgamento do TSE começa a esticar na corda e começa a alimentar uma crise. Questionado então sobre a declaração de Bolsonaro, Barroso respondeu: acho que as Forças Armadas nesses 32 anos de democracia têm tido comportamento exemplar, de modo que eu, verdadeiramente, não temo golpe, disse o ministro. E voltando a falar sobre a Covid em todo o mundo, as autoridades de Pequim diagnosticaram 27 novos casos de infecção por coronavírus nas últimas 24 horas, como dissemos ainda há pouco, elevando para 106 o número de pessoas com a Covid-19 em 5 dias. A situação da epidemia em Pequim é extremamente grave, disse o porta-voz do prefeito hoje, depois que centenas de pessoas foram infectadas desde a semana passada na capital chinesa. Pequim está correndo contra o relógio diante do novo coronavírus, disse o porta-voz do prefeito Xu Renjian à imprensa. A cidade de 21 milhões de habitantes intensificou os esforços contra a Covid-19 e atualmente tem capacidade para realizar mais de 90 mil testes de diagnóstico por dia. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta terça-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Com mais 729 mortes em 24 horas, Brasil chega a 44.118 óbitos e 891.556 casos de Covid-19. A Folha de São Paulo estampa: é um problema que estamos tentando solucionar, diz Bolsonaro sobre Weintraub. O Estado de São Paulo. FHC, Sarney, Collor, Lula, Dilma e Temer protestam contra a agressão ao STF. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Presa Sara Winter nega envolvimento com fogos e irmão dela comemora a ação da Polícia Federal. O valor econômico. Bruno Funchal assume como novo secretário do Tesouro Nacional em 31 de julho. Estado de Minas. Cúpula das Forças Armadas entra na briga entre Executivo e STF. Jornal do Comércio no Recife. Comércio volta no Grande Recife com fiscalização falha e problemas do cumprimento do isolamento. Fortaleza Diário do Nordeste. Ceará supera 5.000 mortes por coronavírus 3 meses após os primeiros casos registrados. Porto Alegre, 0 hora. Portugal vai barrar brasileiros se a União Europeia determinar, diz primeiro-ministro. As edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio.
PIB pré-Covid mostra recuperação. Em tempo. Reabertura de lojas anima comércio no centro. Diário do Amazonas. CPI da Saúde vai ouvir 5 convocados. A crítica. Advogado preso por vazar dados sigilosos. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai, José Alberto Zegdeg e a editoria de polícia com Alberto Peregrini. A sonoplastia de rádio foi de Hernani Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.